Regimento interno do TRT do Maranhão. Paramos no capítulo 9, da execução contra a fazenda pública. Artigo 132. Os valores devidos pelas fazendas públicas federal, estadual e municipal e suas respectivas autarquias e fundações, em virtude de sentença judicial transitada em julgado e que ultrapassem os limites previstos na legislação pertinente, serão pagos mediante precatórios judiciais expedidos na forma da lei e deste regimento. Parágrafo único. A execução dos créditos de pequeno valor será efetuada pelo juízo da execução na forma prevista em lei e neste regimento. Artigo 133. Expedido o precatório e requisitado o seu pagamento, eventuais incidentes deverão ser dirimidos nos autos deste. Artigo 134. Os precatórios serão expedidos pelo juiz da execução e remetidos ao presidente do tribunal, que examinará as suas formalidades legais e requisitará o pagamento ao ente público devedor. Parágrafo 1. As requisições de pagamento serão dirigidas, inciso 1, à Secretaria de Orçamento e Finanças, por intermédio do Serviço Orçamentário do TST-SRAF, se for devedora à União ou a outro órgão que venha a ser designado para este fim. Inciso 2. A Procuradoria do Estado, se o devedor for o Estado-membro. Inciso 3. Ao chefe do Poder Executivo Municipal, quando se tratar da Fazenda Pública Municipal. Parágrafo 2. Se o ente devedor for autarquia ou fundação, as requisições serão enviadas ao respectivo dirigente. Artigo 135. O precatório conterá, obrigatoriamente, o número do processo, nome, endereço e CPF/CNPJ do exequente e do executado, o valor do débito atualizado e cópia das seguintes peças. Inciso 1. Petição inicial da reclamação trabalhista. Inciso 2. Decisão exequenda. Inciso 3. Conta de liquidação. Inciso 4. Decisão proferida sobre a conta da liquidação. Inciso 5. Certidões de trânsito em julgado da decisão proferida na fase de conhecimento e de execução. Inciso 6. Despacho que ordenou a formação do precatório. Inciso 7. Atualização dos cálculos e, facultativamente, outras peças que as partes indicarem ou o juiz entender necessárias. Parágrafo 1. Nas execuções contra a Fazenda Pública Federal, deverá também instruir os autos do precatório a notificação para que a Advocacia Geral da União manifeste-se no prazo de 10 dias perante o juízo da execução, atestando que o valor requisitado no precatório está conforme o apurado na execução. Parágrafo 2. Nas ações plurimas, a execução e os valores requisitados deverão ser individualizados por exequente, caso em que, havendo expedição simultânea de ofício precatório e mandado para pagamento de dívidas de pequeno valor, DPV, instruirá o precatório como excluídos a relação nominal dos beneficiários cujos créditos serão satisfeitos com dispensa de precatório. Parágrafo 3. Para fins do disposto no artigo 87, parágrafo único, do ato das disposições constitucionais transitórias, ADCT, o juiz da execução notificará o exequente para que, em 10 dias, exerça seu direito à renúncia na forma prevista no referido artigo. Artigo 136. No tribunal, os precatórios serão autuados e remetidos ao setor de precatórios para exame da regularidade de sua formação, cabendo-lhe ainda, verificada a ausência de peça essencial, solicitá-la ao juiz de execução. Parágrafo 1. Os precatórios constarão de 2 ordens, observada a regra do artigo 86, incisos e parágrafos do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal de 88, para o efeito da execução e oportunidade de quitação. Parágrafo 2. Examinada a formação e certificada a regularidade,
O precatório será submetido ao presidente do tribunal para apreciação e requisição do pagamento. Parágrafo 3. Para efeito de precedência na ordem do pagamento, será considerado como dies a quo aquele que o executado receber a determinação para inclusão no orçamento respectivo. Artigo 137. Ao presidente do tribunal compete. Foco nisso daqui porque eles vão misturar tudo essa questão de competência. O que é do presidente vai colocar aqui do corregedor e vice-versa para vocês se perderem na hora da questão. Então, prestem bastante atenção. Artigo 137. Ao presidente do tribunal compete, inciso 1, praticar todos os atos necessários ao cumprimento do precatório. Inciso 2, baixar instruções gerais e outros atos necessários à formação do precatório, bem como ordenar as diligências cabíveis à sua regularização. Inciso 3, disponibilizar o relatório geral de precatórios pela ordem cronológica na internet para conhecimento dos interessados. Artigo 138. Na requisição de pagamento constará o número da conta bancária para fim de depósito do valor devido. Artigo 139. Decorrido o exercício orçamentário sem o pagamento, o credor será notificado para se manifestar sobre o descumprimento da ordem. Artigo 140. O pagamento deverá ser feito pelo valor atualizado, inclusive dos tributos, taxas e contribuições nos autos do precatório. Parágrafo único. Quitado o precatório, os autos serão devolvidos ao juízo da execução para apensamento ao processo principal e extinção da execução. Artigo 141. Aplicam-se ao procedimento dos precatórios, no que couber, as instruções que, sobre a matéria, vierem a expedir o Tribunal Superior do Trabalho ou este tribunal, observado o disposto neste regimento. Capítulo 10. Dos autos findos. Artigo 142. O presidente do tribunal, no uso de suas atribuições, por meio de ato regulamentar, estabelecerá as condições que caracterizam os autos findos, bem como os procedimentos de eliminação, observando-se as disposições da Lei 7627/87. Parágrafo 1. Em todos os casos, preservar-se-á o direito das partes ao desentranhamento dos documentos pessoais ou aqueles considerados relevantes. Parágrafo 2. Serão selecionados para fins de guarda permanente os autos e documentos que, pelo seu valor histórico e peculiaridades, devam ser preservados para a composição da memória institucional. Artigo 143. A eliminação dos autos findos será autorizada pelo Tribunal Pleno mediante proposta da Presidência, após parecer circunstanciado da Comissão Permanente de Avaliação, e será precedida de edital de ciência de eliminação de documentos na imprensa oficial e em jornal da cidade sede do TRT ou da vara do trabalho interessada. Título 4. Do processo no tribunal. Capítulo 1. Da declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público. Artigo 144. Se por ocasião do julgamento de qualquer feito no tribunal verificar-se que é imprescindível decidir-se sobre a inconstitucionalidade de lei ou de disposição nela contida ou de ato normativo do poder público, o julgamento será suspenso por proposta do relator, de qualquer membro do tribunal ou a requerimento do Ministério Público até o início da votação. Parágrafo único. Na sessão seguinte, ouvido o Ministério Público, será a prejudicial de inconstitucionalidade submetida a julgamento e, em seguida, decidir-se-á sobre o caso concreto que a motivou, tendo-se em consideração o que sobre a prejudicial houver sido resolvido. Artigo 145. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros efetivos, inclusive o presidente, poderá o tribunal declarar a inconstitucionalidade de lei
ou do ato normativo do poder público. Artigo 146. Se a decisão não reunir a maioria absoluta da totalidade dos membros efetivos do tribunal, a prejudicial será desprezada, prosseguindo-se no julgamento do feito. Parágrafo único. Não mais será admitida nova alegação sobre a mesma matéria, salvo demonstração de que, após o pronunciamento do tribunal, o Supremo Tribunal Federal haja julgado a mesma questão em sentido contrário. Capítulo 2 do impedimento e da suspeição. Artigo 147. O juiz estará impedido de atuar no processo em todas as hipóteses do artigo 134 do Código de Processo Civil. Artigo 148. A suspeição deverá ser declarada pelo magistrado nos casos previstos em lei e, se não o fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes. Artigo 149. Poderá ainda o magistrado declarar-se suspeito por motivo íntimo que, em consciência, o iniba de julgar. Artigo 150. O magistrado poderá declarar o seu impedimento ou suspeição oralmente, na sessão de julgamento, registrando-se em ata a declaração. Se for relator ou revisor, deverá declará-lo por despacho nos autos. Parágrafo 1. Quando o impedimento ou a suspeição for do relator, reconhecendo a arguição, mandará juntar a petição com os documentos que a instruem e ordenará por despacho a remessa dos autos ao presidente do tribunal para nova distribuição, mediante compensação. Parágrafo 2. Quando o impedimento ou a suspeição for do revisor, os autos passarão ao desembargador do trabalho que o seguir na ordem de antiguidade dentro do mesmo órgão julgador, mediante compensação. Artigo 151. A exceção de suspeição deverá ser arguida até o julgamento da causa quanto aos magistrados que dele tiverem necessariamente de participar, ressalvados os casos de impedimento, quando o suspeito for o convocado em regime de substituição. O prazo contar-se-á do momento da sua intervenção. Artigo 152. Não aceitando a suspeição, o magistrado continuará vinculado à causa, suspendendo o seu julgamento até a solução do incidente, que se processará em apartado com designação de relator, sorteado dentre os demais desembargadores do trabalho. Artigo 153. A exceção deverá ser deduzida em petição assinada pela parte ou por procurador, dirigida ao relator, indicando os fatos que a motivaram e acompanhada de prova documental e rol de testemunha se houver. Artigo 154. Oferecida a exceção de suspeição e distribuída ao relator, este determinará a realização, no prazo de 5 dias, dos atos processuais que ainda julgar necessários para a instrução do incidente, realizando-se o julgamento na primeira sessão ordinária do Tribunal Pleno, que se seguir ao encerramento da instrução, sem a participação do desembargador do trabalho recusado. Artigo 155. Reconhecida a procedência da suspeição ou impedimento do relator, haver-se-á por nulo o que tiver sido processado perante o desembargador do trabalho recusado, sendo o processo submetido a novo sorteio, observado o disposto neste regimento. Capítulo 3. Da exceção de incompetência. Artigo 156. A exceção de incompetência será processada com observância do disposto nos artigos 799 e 800 da CLT, bem como das demais normas processuais subsidiariamente aplicáveis. Parágrafo único. Procedente à exceção será o processo remetido à autoridade judiciária que for declarada competente. Capítulo 4. Do incidente de falsidade. Artigo 157. O incidente de falsidade será processado perante o relator do feito e julgado pelo tribunal.
Observados os artigos 390 a 395 do Código de Processo Civil e demais disposições legais pertinentes. Capítulo 5. Dos conflitos de competência e de atribuições. Artigo 158. O conflito de competência poderá ocorrer entre autoridades judiciárias da região, regulando-se pelos artigos 115 a 124 do Código de Processo Civil, e o de atribuições entre autoridades judiciárias e administrativas. Artigo 159. Dar-se-á conflito, inciso 1, quando ambas as autoridades se considerarem competentes. Inciso 2, quando ambas as autoridades se considerarem incompetentes. Inciso 3, quando houver controvérsia entre as autoridades sobre a reunião ou separação de processos. Artigo 160. O conflito poderá ser suscitado ao presidente do tribunal, inciso 1, pelos juízes e tribunais do trabalho, inciso 2, pelos juízes de direito quando investidos na jurisdição trabalhista, inciso 3, pelo Ministério Público do Trabalho, inciso 3 de novo, pela parte interessada ou seu representante legal, inciso 4, pela autoridade administrativa que se julgarem em situação de conflito. Parágrafo único. O Ministério Público será ouvido em todos os conflitos de competência, mas terá qualidade de parte naqueles que suscitar. Artigo 161. Não poderá suscitar o conflito a parte que, na causa, houver oposto exceção de incompetência de juízo ou tribunal. Parágrafo único. O conflito de competência não obsta a que a parte que não suscitou ofereça a exceção declinatória do foro. Artigo 162. Os conflitos de competência suscitados entre juízes do trabalho e entre juízes de direito investidos na jurisdição trabalhista ou entre um e outro na região serão resolvidos pelo Tribunal Regional. Artigo 163. O conflito será suscitado ao presidente do tribunal, inciso 1, pelo juiz, por ofício, inciso 2, pela parte e pelo Ministério Público, por petição. Parágrafo único. O oficial e a petição... Não, de novo. Parágrafo único. O ofício e a petição serão instruídos com os documentos necessários à prova do conflito. Artigo 164. Recebido o processo de conflito no tribunal, o presidente procederá à sua distribuição. Artigo 165. O magistrado a quem for distribuído o feito poderá determinar que as autoridades em conflito, caso seja este positivo, façam sobrestar o andamento dos respectivos processos. Nesse caso, o relator designará um dos desembargadores do trabalho para resolver em caráter provisório as medidas urgentes. Parágrafo 1. O relator mandará ouvir as autoridades em conflito no prazo de 10 dias, se estas não houverem ex officio ou a requerimento das partes, dado os motivos porque se julgaram competentes ou não, ou se forem insuficientes os esclarecimentos e documentos apresentados. Parágrafo 2. Instruído o processo ou findo o prazo sem que as autoridades hajam prestado informações, será ouvido em 5 dias o Ministério Público. Em seguida, o relator submeterá o feito a julgamento na primeira sessão. Artigo 166. Resolvida a matéria de competência, em conflito suscitado, não mais será permitido renová-la na discussão da causa principal. Artigo 167. Ao decidir o conflito, o tribunal declarará qual órgão ou juiz é competente, pronunciando-se também sobre a validade dos atos praticados, sendo que, desta decisão, não caberá recurso. Parágrafo único. Os autos do processo em que se manifestou o conflito serão remetidos ao juiz declarado competente. Artigo 168. O processo será remetido ao presidente do Superior Tribunal de Justiça com a informação da autoridade competente quando, inciso 1, o conflito for suscitado entre o Tribunal da 16ª Região e outros tribunais de justiça. Inciso 2. O conflito for suscitado entre o Tribunal da 16ª e o juiz de primeira instância a ele não subordinado. Artigo 169.
As disposições deste capítulo que tratam especificamente de conflito de competência aplicar-se-ão no que couber ao conflito de atribuições.